use, em nome de Jesus. Muito obrigada. Graça e paz a todos os irmãos. Antes de começar, eu vou contar uma coisa do pastor Aguiar. Ele tem aquela cara braba, mas de brabo não tem nada. Aí, a primeira vez que eu fui pregar lá, e quando chegou a hora dele me chamar, ele disse: meus irmãos, era um culto de manhã, assim, estava a igreja toda cheia, e a parte de cima também. Vocês sabem que mulher não prega aqui. Eu não gosto de mulher pregando, não, porque mulher prega abobrinha. Mas essa vai pregar aqui, porque aqui só prega quem prega a palavra. Porque mulher assim, mulher é que nem pipa. Vocês sabem o que é pipa? Lá no norte chama papagaio, né? Mulher é que nem pipa. Você solta, mas você segura na linha, não solta de vez. Aquilo dali, eu tomei um susto. Eu disse: olha para esse homem aqui diante de mim. Ele disse que mulher é como uma pipa. A igreja cheia de mulheres. Aquilo ficou. Se vocês soubessem que eu, lá dentro do meu coração, eu prometi uma vingança. Eu disse: um dia eu vou dar uma resposta para esse pastor. Mas eu não encontrava a resposta. Aí, um dia eu estava orando de madrugada. Eu estava orando para ele e por ele. E veio muito claro no meu coração: todos nós somos como uma pipa. Deus nos deixou deste mundo, mas Ele segura numa linha. Nós não estamos entregues ao mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E assim Deus foi ministrando ao meu coração, e eu gostei. Eu passei a amar aquela frase que ele diz: não é apenas mulher que é como a pipa, mas todos nós. Deus não nos deixou à mercê do diabo aqui ou do mundo. Nós somos deles, escolhidos antes da fundação do mundo. E isso foi meu primeiro encontro com o pastor Aguiar. E eu admiro demais o ministério daquele homem. E a última vez que eu estive lá foi ano passado. E eu fui pregar na igreja do Nazareno de Swiss Park, né? Com o pastor Edson, que agora é avô, né? Que agora é avô, coitado. Mas vamos falar o que é interessante. Todas as vezes que você vai a uma igreja no mês de janeiro, seja no Brasil ou fora do Brasil, as pessoas entram e começam o ano com um tema no coração: oração. E vem no coração dos pastores e de toda a liderança da igreja liderar a igreja em oração, em estudo da palavra, retorno. E oração é o tema. Hoje de manhã já preguei sobre oração, mas hoje à noite eu continuo no capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no versículo 5. Mateus capítulo 6, versículo 5. Quando Jesus Cristo diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis
pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Então, aqui, nós temos de Jesus Cristo o ensinamento de que hipócrita também ora. E a oração do hipócrita, nós precisamos lembrar que Deus ouve todas as orações. Porque Deus ouve. Ele ouve todas. E a oração do hipócrita, ele também ouve, mas não tem nada a ver com ele, porque o hipócrita ora para ele, para o próprio hipócrita. Ele ora para receber elogio, para ser admirado pelas lindas palavras, para ser admirado por uma pessoa que ora, por uma pessoa espiritual. Essa é a oração do hipócrita. Então, o hipócrita, quando ora, ele já recebeu o que ele queria. E não foi de Deus, foi do povo mesmo, porque ele queria ser adorado pelo povo. Nós sabemos que desde que Jesus Cristo veio, toda oração que chega ao trono de Deus é a oração feita através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Às vezes nós confundimos e pensamos: ninguém vai a Deus senão por Jesus. Não, está errado. Todo mundo irá a Deus. Lá diante do trono branco vai chegar o espírita, vai chegar para Deus. Vai chegar o muçulmano, vai chegar o hindu, vai chegar o budista. Todos vão chegar para julgamento. Mas únicos que chegarão ao Pai, a Deus como Pai e não como juiz, são aqueles que são filhos. Então, quando Jesus Cristo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, significa que a nossa oração é a oração de filhos. Por isso, ele nos ensina: quando vós orareis assim, Pai. Então, a nossa oração é a oração que perfuma o trono de Deus. Eu gostaria de levar os irmãos ao capítulo 8 do livro de Apocalipse, quando tem um momento célebre das nossas orações. Aqui a Bíblia diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, e com incensário de ouro foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu-o de fogo do altar e o atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, essa cena que João vê é quando é aberto o 7º selo. Então, ele vê 7 anjos que entram. A cada um anjo é dada uma trombeta. Depois que cada anjo está com a sua trombeta, entra um outro anjo. Esse outro anjo traz o incensário de ouro. E ele vai
ao altar de Deus, e ele toma brasa do altar e põe ali e muito incenso para perfumar o trono de Deus, nosso Pai, com as nossas orações. A Bíblia diz que são as orações de todos os santos. Ora, quem são os santos? Os santos são os filhos de Deus. A Bíblia não nos dá autoridade nenhuma para dizer que santo é quem já morreu e está fazendo milagre. Porque quem já morreu não faz milagre. Porque se está morto, por que não ressuscita? Então, santos são aqueles que se rendem a Jesus Cristo e através de Jesus Cristo se tornam filhos de Deus, têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, recebem o Espírito Santo, são filhos de Deus, são santos. Você lembra quando Paulo dirige uma carta, por exemplo, para a igreja em Éfeso, ele diz aos santos e fiéis que se encontram em Éfeso. Os santos estavam todos sentados, ouvindo a carta que Paulo enviou para eles. Ninguém tinha morrido, ninguém tinha feito milagre, eram os santos. Por isso, santos somos todos nós. Toda oração feita na terra por um filho de Deus, ela sobe para perfumar o trono do Pai. Então, quando você não tiver um motivo específico para orar, que isso eu duvido muito, do jeito do mundo que nós estamos, você ore para perfumar o trono de Deus. A Bíblia diz que Deus, quando Jesus Cristo falou com a mulher samaritana, ele disse para ela: mulher, vem a hora e já chegou, João 4:23, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Então, ninguém pode ser adorador se não for filho de Deus, porque o filho de Deus tem o Espírito e tem a palavra. Então, só em espírito e em verdade, a verdade é a palavra, se pode adorar. Então, quando você ora na terra, pode ser a oração feita no seu quarto, ou na sua sala, ou aonde você estiver, porque o lugar certo para orar é aquele lugar onde você está, porque Deus está ali. Então, esta oração sobe para perfumar o trono de Deus e vai ter um efeito aqui na terra. Você viu que quando o anjo colocou muito incenso e perfumou o trono de Deus com as orações de todos os santos, depois ele atirou aquele incensário de ouro para a terra, e a terra respondeu. A Bíblia diz: com trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, porque a oração que subiu em silêncio, ela volta para afetar. A sua oração tem uma resposta sobre o planeta. Ela vai afetar o planeta. A terra respondeu. A oração que subiu em silêncio, ela volta e ela produz uma reação na terra. Ela produz barulho. Por quê? Porque a terra é do homem. A Bíblia diz: os céus, Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então, o homem é da terra.
O homem é feito da terra. Então a nossa oração que sobe, ela purifica, ela é purificada, ela perfuma o trono de Deus e vem para a terra, porque vai começar alguma coisa nova. A sua oração, meu irmão, a minha oração conta muito. Você vê que o homem que mais orou nessa terra é Jesus. Porque Paulo, Pedro, João, toda essa turma orava. Por que nós não oramos mais? Precisa a liderança da igreja estar fazendo esforço, fazendo campanha, para ver se o povo ora. E o povo não ora? Não tem prazer. Às vezes nós não sentimos o desejo de orar. Você não come porque você sente desejo, mas porque você precisa. Nós devemos orar porque precisamos orar. Não é Deus que precisa da nossa oração. Somos nós que precisamos orar. Lá no Salmo 115 está escrito assim: ídolos são obras das mãos de homens. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Quer dizer, quando eu adoro este plástico, eu vou me tornando morto, mole e transparente que nem um plástico. Quando eu adoro este vidro, eu vou me tornando frágil e quebradiço como o vidro, porque eu vou me tornando semelhante a ele. Quando eu adoro o Deus vivo, eu vou me tornando semelhante ao Deus vivo. Então, para que a semelhança, nossa semelhança com Deus se efetue, eu preciso orar e orar e orar muito mais. Quando nós oramos, você pode ter certeza que os céus se abrem, porque nós somos filhos de Deus. A nossa oração vai direto para o trono, porque ela vai por um canal sem impedimento, que é Jesus Cristo. Se eu sou filho de Deus, o caminho que eu tomo é o caminho reto, que é Jesus, único caminho para o Pai. Então a minha oração é recebida lá, porque ela é filtrada em Jesus Cristo. Não é porque eu sou perfeito, não é porque eu sou bom, mas porque Jesus Cristo é bom. A minha oração é filtrada nele. Mas, e a oração do ímpio? Vamos ver um pouquinho a oração daquele que não é filho de Deus. O ímpio ora, como não? No capítulo 10 do livro de Atos, tem um sujeito admirável chamado Cornélio. Capítulo 10. A Bíblia diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava. Olhe bem, olha para este homem. Ele era piedoso, temente a Deus, ele e toda a casa dele, a sua família. Ele dava muitas esmolas, era um sujeito misericordioso,
mas a Bíblia diz aqui que de contínuo Cornélio orava a Deus. Como ficava a oração desse homem se ele não era filho de Deus? E ele não era hipócrita. Nós já vimos a oração do hipócrita, vimos a oração do Filho de Deus, e este homem. A Bíblia diz aqui um pouco da história de Cornélio. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, 9 horas da manhã, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha aqui, as orações e as esmolas subiram para a memória. Não foi para perfumar, foi para a memória. O que significa isso? Essas orações ficam: não te esquece, Senhor, não te esqueças de mim, eu existo, eu estou aqui, não te esqueças. Ficam batendo na porta, mas não entram, porque a porta é Jesus. Elas não vão através de Jesus. Pode orar o que for, porém vai acontecer uma coisa. Agora, pois, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Cornélio preparou os homens dele e mandou para chamar Pedro. Eu não vou me fixar no que aconteceu lá e tudo mais. Enfim, Pedro veio. E quando Pedro, no dia imediato, no versículo 24 está escrito, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Este homem, piedoso, temente a Deus, que fazia muitas esmolas e de contínuo a Deus, orava a um homem, se prostrava diante de um homem para adorar. Vocês estão vendo que ele era um ímpio, ele não era filho de Deus. Ele ainda podia idolatrar um homem. Vocês estão vendo? Não era um filho de Deus. Embora fosse piedoso, temente a Deus, desse esmolas e orasse de contínuo. Quantas pessoas me perguntam: irmã, mas a minha avó era uma mulher tão boa, ela era tão caridosa, ela dava esmolas para os pobres, ela construía igrejas, irmã, ela foi para o céu. Eu digo: eu não sei, mas ela está salva. Ok, salvação só em Jesus Cristo. Se em algum momento da vida dela ela se rendeu a Jesus Cristo, está feito. Senão ela pode ter dado tudo, ela não é filha de Deus. A casa de Deus é para os filhos de Deus. O céu é a casa de Deus. A Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor. Então é o lugar da família dele. Só entra lá quem é filho. Pode ter dado o corpo para ser queimado em nome de Jesus,
Mas se não se rendeu a Jesus Cristo, não é filho de Deus, não entra. Salvação é só em Jesus Cristo. Mas, irmã, como é que acontece isso se ela se rendeu? Ela ouviu falar de Jesus? Ouviu. Ela rezava para Jesus. Bem, a Bíblia diz: se no último momento clamares pelo Senhor, serás salvo. Eu não sei o que se passou no último momento da sua avó. Como que eu vou me meter numa enrascada dessa? Botar sua avó no inferno, quando eu não quero que ninguém bote a minha. Então, eu não digo. Lá no Morro Dona Marta, ontem eu contei esse caso para a Lu e para a Nana. Bem, vocês sabem como são as favelas no Rio. Eu tinha viajado, eu acho que eu estava em Campinas, e eu viajei para Campinas para começar o trabalho sexta, seria sexta, sábado e domingo. Aconteceu um episódio ali na favela Pavãozinho, em Copacabana, e uma incursão da polícia lá, e apareceu na televisão um bandido, né? Correndo abraçado com uma mochila cheia de droga e dinheiro, e ele fugindo da polícia, correndo por cima de uma montanha que era pura pedra, e a polícia atirando, ele escorregou numa pedra e caiu, o corpo para um lado e a cabeça dele para o outro. Então, diante das câmeras, apareceu aquela cena horrível de um homem perdendo literalmente a cabeça nas pedras da favela. Eu vi rapidamente a cena na televisão do hotel onde eu estava hospedada, na portaria, porque chamou muita atenção. Segunda-feira de manhã, eu estava chegando no Santos Dumont, tocou o telefone, era a menina de lá do meu projeto, casa de de Maria Marta. Dona Edmé, a senhora vem? Eu disse: estou chegando no Rio. A senhora vem para cá agora? Eu disse: eu estou indo para casa. Mas a senhora vem para cá? Eu disse: olha, o meu plano é ir para o banco, depois ir ao contador, acho que eu tinha que fazer alguma coisa lá na casa de Maria Marta, depois eu vou para aí. Venha logo para cá, eu já sei, tem algum problema. Fui para casa, liguei para ela: o que está acontecendo? Ela disse assim para mim: Dona Edmé, me contou o caso. O filho desse homem é lá da casa de Maria Marta. Ele tinha entre 8 e 9 anos. Ele não quer falar com ninguém. Ele só quer falar com a senhora, o menino. Ele só quer falar com a senhora, ele não vai para a escola, ele não fala, ele não chora, só quer falar com a senhora. Eu disse: eu estou indo para aí. Peguei o carro, fui para lá. Ele não me esperou na casa de Maria Marta, ele foi me esperar lá embaixo, na entrada. Quando ele viu o meu carro, ele passou assim na frente, eu parei o carro. Ele foi comigo, estacionei, sentei com ele assim, na beira da calçada, lá na favela. Eu disse: meu filho, o que foi? Ele disse: tia, o papai foi para o céu? O papai foi para o céu? E agora, Edmé, missionária, filha de Deus, santa, bacana, o que você faz numa hora dessa? Mentir não podia, enganar a criança não podia, enfiar uma faca no peito dele, na esperança dele, eu também não podia. Eu disse para ele: meu filho, senta aqui com a tia. Deixa eu lhe dizer, seu pai, quando era pequeno, ia na igreja. Ele frequentou a escola dominical. Seguramente a professora de escola dominical levou esse menino a entregar o coração a Jesus.
ele se desviou pela vida. Mas a Bíblia diz: se no último momento clamares pelo Senhor, serás salvo. Eu não sabia que era o Celeste que estava lá em cima, porque o nome do pai dele era Celeste. Estava lá em cima. Eu vi o acidente. Você acha, meu filho, que correndo da polícia, com a vida em perigo, sem ninguém para ajudá-lo, por quem que esse homem chamou, meu filho? Esse menino me abraçou e disse: o papai foi para o céu. Ele me abraçou e ele chorou. O papai foi para o céu. Ele clamou por Jesus. Esse menino hoje é pastor. Hoje é pastor. E ele não esquece disso. E ele também trabalha no metrô do Rio de Janeiro. Pense bem. Se no último momento clamares pelo Senhor, serás salvo. Ninguém sabe o que se passa no momento desse. Ninguém sabe. Só Deus, é o momento de Deus com a pessoa. Se a pessoa morre no vazio e no escuro, porque nunca clamou por Jesus. Eu não sei. Cornélio, até aqui, ele era bom, ele era caridoso, ele era um homem misericordioso, mas a Bíblia diz: aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Olha, ele não sabia que só Deus é digno de toda adoração. Falando, entraram na casa. Cornélio contou tudo o que aconteceu a Pedro e no final do versículo 33, ele diz para Pedro: portanto, sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Todas as vezes que eu vou pregar, pode ser para 10 pessoas, 100 pessoas, 10.000 pessoas, eu ouço essa palavra. Estamos todos aqui, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte de Deus. Porque todas as pessoas deixam sua casa, às vezes cansados de um dia de trabalho. Deixam o conforto, pagam o transporte, gastam gasolina e tanta coisa para chegar aqui e ouvir abobrinha, como disse o pastor. Não é? Olha o que vai acontecer. Pedro começou a falar de Jesus, começou a pregar Cristo, e no versículo 44 está escrito assim: ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com ele alguns dias. Agora, Pedro e toda a sua casa, quando orar, a oração dele vai direto
pelo caminho certo ao Pai, porque agora a oração é do Filho. Agora a oração é de um filho de Deus. Já não é mais de um ímpio. A oração é pelo canal certo. A oração do ímpio fica do lado de fora. Deus ouve, mas ela fica para a memória e não para Deus. Então nós vemos a necessidade que nós temos de pregar o Evangelho. Aqui no capítulo 16, existe um momento em que Paulo e a sua turma, não é? Eles estavam Timóteo e ele estão ali, a Bíblia diz, e percorrendo, capítulo 16 de Atos, tem no versículo 6, a Bíblia diz assim que eles, percorrendo a região frígio-gálatas, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Como que o Espírito Santo vai impedir um missionário de pregar na Ásia? Será que a Ásia está toda convertida? Não, mas o Espírito Santo disse, não, está impedido, não é para cá. Olha o que está acontecendo. Defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo disse, não, o Espírito de Jesus Cristo não permitiu. Olhe bem você, não sei se tem alguns missionários aqui. Tenta ir para a Ásia. O Espírito Santo diz, negativo. Volta, vou para a Bitínia. O Espírito de Jesus Cristo diz, não. Eles ficaram ali, naquele mar, sem saber a direção para tomar. Quantas vezes no campo missionário nós ficamos assim, sem saber a direção? E nós temos que esperar, porque não adianta ir sem saber para onde Deus nos mandou. A Bíblia diz que à noite sobreveio a Paulo uma visão. Olha a visão. Um varão macedônio, eu acho isso tão tremendo. O anjo se fantasiou de Macedônia e apareceu em pé diante de Paulo e rogava, dizendo, passa na Macedônia e ajuda-nos. Porque aqui não diz que o anjo pediu, diz que ele rogava. Então ele pedia, por favor, pelo amor de Deus, passa na Macedônia e ajuda. Esse anjo estava sofrendo. Esse anjo tinha uma urgência de que Paulo e a turma de missionários fossem para a Macedônia. Assim que ele teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aí foram para Troade, foi. Chegaram a Filipos. No sábado, eles souberam de um grupo de mulheres que se reunia à beira do rio para orar. Não tinha uma ali que fosse filha de Deus. Se reuniam para orar. Eram ímpias. A oração delas estava batendo na porta de Deus, que nem a de Cornélio. Elas oravam, mas não podia chegar, porque a partir do dia que Jesus está entronizado, o único caminho para o Pai é Ele. Então, se não for através de Jesus, ninguém vai ao Pai. Aí, Paulo e sua turma vão para lá. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura temente a Deus, nos escutava.
O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E os constrangeu a isso. Bem, esta mulher era uma sacoleira. Ela comprava roupa púrpura em Tiátira, levava para vender ali na Europa, Filipos. Aqui o Evangelho entrou na Europa. Aqui foi feita a primeira igreja, a igreja de Filipos, lá na casa de Lídia. Mas essas mulheres oravam, havia um lugar de oração, mas a oração ficava batendo, não chegava para perfumar o trono de Deus. Mas agora abre-se a primeira igreja, por quê? Porque a oração é feita através de Jesus Cristo. Então, nós vimos a oração do hipócrita, que ele ora para aparecer, para receber aplausos, para ser admirado. A oração do ímpio, que fica lá batendo para a memória. Mas tem a oração do Filho de Deus, que perfuma o trono de Deus e tem o seu efeito de movimento na terra. Só a oração do Filho de Deus tem uma resposta na terra. E quando nós vemos a terra do jeito que está, o planeta na desordem que está, quando nós olhamos todo esse contexto que nós sabemos que está escrito que vai acontecer, nós vemos guerra na África, na Ásia, na Europa e até na América do Sul. Conflitos, derramamento de sangue. Será que os santos estão orando? Porque a oração do santo afeta a terra. Porque a oração do santo, ela perfuma o trono de Deus e desce. E a terra responde com terremoto, com vozes, trovões. Então nós vemos, já que a nossa oração tem efeito sobre o planeta, nós precisamos orar. Porque a nossa oração que traz a cura. Deus dispensa a cura. Ele ouve e manda uma resposta. Nós vemos o movimento em todo lugar. As igrejas começando 30 dias de oração, ou 12 dias de oração, um dia para cada mês do ano. Tem vários métodos. Mas esse clamor de oração da igreja vem no coração de todos os líderes. Por quê? Porque é necessário. Nós estamos vivendo um momento perigosíssimo, que a qualquer momento a igreja pode ser arrebatada. Você ouve. Até quem nunca leu a Bíblia, dizer assim: isso é fim de mundo, final dos tempos, final dos tempos. E eu pergunto para os irmãos, quando é que começaram os últimos dias? No dia de Pentecostes, a Bíblia diz quando começaram os últimos dias. No dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa de Deus. Porque Deus determinou 7 festas dele. Às vezes as pessoas pensam que são festas de Israel, mas quando você lê Levítico 23, você vê
que não são festas de Israel, são festas de Deus. Ele diz: as minhas festas serão. Levítico 23. Se você quiser olhar, pode olhar, mas eu vou ler direitinho. No capítulo 23, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações. São estas as minhas festas. Isso é Deus falando. São estas as minhas festas. Quais são as festas de Deus? Páscoa, primícias, pães asmos, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Estas 7 festas eram um momento em que os israelitas se reuniam para adorar, para sacrificar. Os israelitas, os judeus que estavam fora na dispersão, eles ficavam o ano todo guardando o dinheiro de oferta, de dízimo e economizando tudo para subirem a Jerusalém, para adorar, para celebrar uma das festas do Senhor. Então, quando chegava uma dessas épocas de festa, fosse Páscoa, trombetas, Pentecostes, o que fosse, a cidade de Jerusalém ficava apinhada de judeus piedosos que vinham para celebrar a festa. Jesus Cristo subiu aos céus, os discípulos desceram e eles estavam todos fechados no cenáculo, esperando a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Como que estava a cidade de Jerusalém? Apinhada de judeus piedosos. Quando se fez ouvir aquele som do céu, que eles disseram, ouviu-se um som do céu como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram entre eles distribuídas línguas como de fogo. Cada um passou a falar uma língua diferente, segundo o Espírito os permitia que falassem. Esses homens que estavam fechados no cenáculo, com medo dos judeus, quando o Espírito Santo desce, foi embora o medo. Veio o poder, eles abriram tudo e saíram adorando a Deus e proclamando as maravilhas de Deus, cada um falando numa língua daquelas que era entendida por esse povo que veio de fora. O povo, os judeus piedosos que estavam lá fora, disseram: o que é isso? Como é que esses homens, sendo galileus, quer dizer, tabaréus, ou caipiras, pescadores da Galileia, como é que eles sabem falar na minha língua? A Bíblia diz que eles ficaram atônitos e perguntavam entre si: que quer dizer isso? Porém, alguns dentre eles, zombando, diziam: eles estão embriagados. Quando Pedro ouviu isso, ele se levantou com os outros 11 e fez uma pregação. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre aqui é o que foi dito por boca ou por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias
que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, também sobre os vossos servos. Ele foi citando a profecia de Joel. O que está acontecendo aqui, hoje, agora, é o que foi profetizado por Joel. O que foi que Deus disse por boca do profeta Joel? Acontecerá nos últimos dias. Está acontecendo hoje. Então hoje começam os últimos dias. Portanto, os últimos dias registrados na Bíblia começam no dia de Pentecostes. Vai fazer 2000 anos que a humanidade está vivendo os últimos dias. Portanto, os últimos dias não começaram depois da Segunda Guerra Mundial. Os últimos dias não começaram porque o Lula tomou posse. Os últimos dias já começaram no dia de Pentecostes. E nós vemos se cumprir nesses quase dois milênios a profecia de Jesus no capítulo 24 de Mateus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos, parece que, como eu diria, anestesiados. Últimas pregações de Jesus foram sobre o arrebatamento. E pelo que Jesus explicou do arrebatamento, vai ser de surpresa. Ele diz: eu não sei a hora, os anjos não sabem, ninguém sabe, só o Pai. Será que nós estamos vigilantes? Será que nós estamos atentos? Será que nós estamos interessados nisso que pode acontecer a qualquer momento? Vamos levar em consideração que no primeiro século da era cristã, o apóstolo Tiago, na carta dele, no capítulo 5, a partir do versículo 7, ele diz: irmãos, sede vós também pacientes quanto à vida do Senhor. Eis que o lavrador espera com paciência as primeiras e as últimas chuvas para retirar da terra o seu precioso fruto. Sede também vós pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Primeiro século. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Primeiro século. A vinda do Senhor está próxima. O juiz está às portas. São passados 2 milênios. Cadê? Ainda não aconteceu. Tiago achava que era para a geração dele. Paulinho de Tarso se considerava alguém que ia fazer parte da turma do arrebatamento, quando ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 15, ele diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, ele está se incluindo ali, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, ele diz nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Viu que Paulo no primeiro século achava que ele estava incluído na turma do arrebatamento? Paulo
já está na glória há quanto tempo? E o arrebatamento ainda não aconteceu. Mais um exemplo. João, lá em Apocalipse, quando ele acaba de escrever as cartas que Jesus ditou para ele, ele diz que ele ouviu: depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para cá, vem, vem, eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Não é? E lá, antes ele diz, ele me mostrou as coisas que em breve devem acontecer. É tão breve que já está completando 2000 anos. Ainda não aconteceu. Os últimos dias começaram há quase 2000 anos. Há quase 2000 anos, nós estamos em 2024. Agora, mais 10 anos, 2034. E assim nós vamos. Por que é que nós temos que pensar nisso? Porque se a vinda do Senhor estava próxima, lá no primeiro século, imagina hoje, 2000 anos depois. Será que nós estamos anestesiados? Nós deveríamos estar orando sem cessar, todo o tempo, clamando, buscando vidas santas. Porque no momento que Jesus Cristo arrebatar, sugar a sua igreja daqui da terra, as 5 virgens que ficaram. Ele deu exemplo. Todas 10 eram virgens, todas eram noivas, todas queriam um noivo, mas só 5 foram. Então, últimas pregações, último ensino de Jesus sobre vigilância. Tudo o que acontece com Israel, acontece com a igreja. Tudo o que acontece com a descendência física de Abraão, acontece com a descendência espiritual. Essa invasão lá, essa história do Ramá, não é uma novidade. Deus jurou em Êxodo, no capítulo 17, ele jurou: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amaleque é o espírito antissemita, é o espírito para destruir Israel. Não é para derrotar, é para acabar com Israel. Esse espírito vem se movendo. Hitler, o presidente do Irã, Ramá no tempo da Rainha Esther, e outras vezes você vai ver o modo operandi de Amaleque é sempre o mesmo. Ele ataca escondido, de surpresa, na retaguarda, toca fogo, leva mulheres, crianças, velhos, mas nunca ele enfrenta um exército. Quando levanta o exército contra ele, ele recua e fica de coitadinhos dos palestinos. Israel está todo errado. É assim que ele faz hoje, porque ele sempre fez. Esse é o modo. Nós chamamos Ramá, nós chamamos Hezbolá, nós chamamos muitos nomes, mas é Amaleque. Por que Israel foi atacado? Porque não vigiou. O primeiro-ministro do Egito disse: 8 vezes avisamos. Eles não deram atenção. 8 vezes. Nós precisamos vigiar. Existe uma história sobre o Titanic, que 4 vezes eles foram avisados sobre o perigo de um iceberg. Mas o timoneiro dizia: esse navio é muito forte,
Não precisa. O sonar avisou de novo. Bobagem. Quando ele resolveu dar atenção, não havia como parar o navio. O navio foi a pique. Por quê? Porque não atendeu aos avisos. Nós temos sido avisados por Jesus Cristo, pelos homens santos de Deus, sobre o momento que estamos vivendo. É preciso que abramos os nossos olhos. É preciso que oremos, que clamemos a Deus, para que levante pessoas que estejam com o coração no trono, porque a nossa oração chega ao trono de Deus e afeta o planeta Terra. Porque nós somos os santos, os filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, vamos orar sem cessar. Vamos clamar a Deus. Vamos buscar de Deus a paz, a alegria, o fortalecimento para este momento que nós estamos vivendo. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.